Olá, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos agora ver sobre a simbologia de camadas vetoriais em linhas. Para isso, eu abri um novo projeto, porque aquele que a gente estava usando não tinha nenhuma disponibilidade de camadas vetoriais em linhas. Então, eu vou adicionar uma nova camada para poder a gente fazer e conhecer esses formatos. Eu vou adicionar aqui uma camada de rodovias em SHP Shapefile. Todas essas camadas vão estar disponíveis para vocês na descrição do vídeo. Pronto, então a gente tem aqui as rodovias, né, do país todo, a gente consegue ver aí o contorno, né, do país, e aí nós vamos aprender como trabalhar a simbologia delas. Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra forma que a gente tem de visualizar a estilização das camadas sem ser vindo por aqui, clicando com o botão direito e em propriedades. Quando a gente faz isso, a gente abre as propriedades da camada, e dentro dessas propriedades a gente tem acesso à simbologia. Mas eu queria mostrar para vocês um outro caminho para quando a gente quiser mexer apenas nessa parte de estilização. Então, a gente vai clicar aqui com o botão direito do mouse na barra de ferramentas, onde não há nada, e vamos ativar a estilização de camadas painel. E aí a gente vai ter essa caixinha aqui do lado direito, onde a gente pode fazer as alterações que a gente quiser e ir vendo elas acontecendo aqui ao lado. Então, já está selecionada a nossa camada de rodovias e a gente vai ter, assim como nos pontos e nos polígonos, as opções de símbolos, né? Desde o símbolo simples, que é esse que a gente está vendo, até o categorizado, graduado, baseado em regra, vai funcionar mais ou menos da mesma forma que funcionou tanto nos polígonos quanto nos pontos, certo? Então, nas linhas, a gente deixando no símbolo simples, a gente já entendeu que ela vai reunir todas as linhas de uma forma só, não vai fazer diferenciação entre elas. E aí, clicando aqui embaixo, a gente consegue ver algumas opções já pré-estabelecidas que o QGIS coloca, por exemplo, se a gente clicar, ele vai trocando, né, para a representação dessas linhas. Se por acaso a gente não quiser nenhuma dessas, a gente pode alterar tanto a cor diretamente aqui na setinha, no nosso círculo de cores, como a gente já sabe. A gente pode alterar a opacidade das linhas, deixando elas mais clarinhas, né? E podemos organizar a largura do traço. Então, a gente pode colocar um traço mais fino, como vocês estão vendo aí, ou a gente pode colocar um traço mais grosso, vai dependendo do que é que a gente está querendo representar. Uma outra forma também, um outro formato de trabalhar é clicar aqui no linha simples, e aí ele vai abrir um pouquinho mais de opções aqui, então a gente pode escolher entre linha sólida, uma linha tracejada, se for interesse aqui para o nosso projeto, vai depender do que é que a gente está querendo representar. E essas são as formas de representação para trabalhar com a linha quando ela é um símbolo simples, certo? Nós vamos ter uma aula extra lá no final dessa playlist, onde eu vou mostrar para vocês um mapa de fluxos populacionais, e ele é feito assim com linhas, né? Porém, essas linhas, na verdade, têm o formato de setas e elas fazem umas curvas. Então, mas para isso a gente precisa fazer algumas outras alterações que vocês vão conhecer lá mais para frente. Então, tirando o símbolo simples, uma coisa também que a gente consegue fazer é o símbolo categorizado. Então, vocês viram que quando eu cliquei no categorizado, o mapa sumiu. E por quê? Porque para o QGIS, você primeiro precisa dizer a ele um valor. Qual a coluna de lá da minha tabela de atributos que eu quero categorizar? Então, eu vou clicar aqui e eu vou escolher uma dessas categorias que está aqui. Eu, para título aqui só de exercício, vou escolher a sigla da UF, certo? E vou clicar em classificar. Então, o que vocês viram que aconteceu aqui é que o QGIS juntou todas as rodovias que dizia que passava dentro de uma determinada UF e coloriu cada uma delas de uma cor, né? Então, a forma de categorização funciona nesse formato do mesmo jeito que vai funcionar para polígonos e para pontos, certo? Mais uma vez, a gente pode alterar tudo isso, a gente pode alterar a espessura da linha, a cor dela, o que a gente quiser. Pode alterar, inclusive, aqui a rampa de cores, aqui está random, né, que é aleatório, mas podia ser no sentido do espectro, ou podia ser qualquer outro formato que vocês acham que se enquadra melhor no projeto de vocês, tá? E uma outra forma é a graduada. Então, a graduada, mais uma vez, a gente colocou, ó, aí ele some, porque ele precisa que a gente informe para ele o valor. Para esse exemplo, a gente vai utilizar a extensão da via, certo? Porque a gente aprendeu que
para simbologias graduadas, a gente precisa que seja uma coluna de número, numérica, né? Isso, então, vocês podem perceber que já desapareceu as outras opções de colunas que tinham aqui, que eram de atributos, que eram string. Só vai aparecer as numéricas. Então, vamos para extensão. Aqui é só um teste, certo? Então, se a gente vier aqui, quando a gente diz que a gente está trabalhando com a graduação, ele vai te perguntar qual é o modo que você quer que eu faça esse cálculo, né? Eu vou colocar aqui uma quebra natural, vou deixar as 5 classes mesmo, pronto. E aí, igualzinho como ele faz nos polígonos, ele vai fazer aqui para as linhas. Ele criou aqui, fez um cálculo da extensão dessas rodovias, né? E saiu distribuindo aqui de acordo com essas classes. Então, só para a gente lembrar, aqui a gente pode alterar o símbolo, a gente pode alterar, ou seja, se a gente quiser que essa linha fique tracejada, por exemplo, ou de outra cor, mais fina, mais grossa, a gente pode alterar essa rampa de cores, fazer como a gente achar que é mais interessante para o nosso trabalho. A gente também pode alterar esses intervalos, clicando 2 vezes nos valores, a gente consegue alterar o que a gente quer em relação aos intervalos de inferior e superior de valor, a gente consegue alterar. A gente já consegue alterar diretamente aqui na legenda, enfim. Consegue alterar a nossa opacidade, existe uma série de alterações que a gente consegue fazer de personalização. Aqui a gente consegue, inclusive, alterar individualmente cada uma dessas linhas, basta clicar 2 vezes nela que a gente consegue, né? Por exemplo, se eu quiser que as linhas que são amarelas fiquem com uma largura maior, tá vendo? Eu consigo fazer esse destaque nelas, certo? Então, essa é uma forma que a gente tem para trabalhar com graduação e com simbologia graduada com linhas, certo? Eu vou voltar para o simples aqui para poder a gente ver agora um exemplo do que seria ela baseada em regra. Também vai funcionar como nos outros. A gente tem uma regra inicial que é sem filtro, né? Eu não estabeleci nenhuma regra ainda, então para estabelecer uma regra a gente vai no mais verde e no editor de expressões, aqui no nosso filtro que a gente vai criar. Para exemplo, eu vou fazer um filtro aqui na UF, né, na sigla da UF, então a gente vai campos e valores, sigla da UF, clica 2 vezes, vai ser igual, e aí a gente vai clicar em único. Vai vir todas as UFs aqui, eu vou selecionar Pernambuco 2 vezes, então a gente tem, eu estou informando para o QGIS que eu quero que a minha regra seja, a sigla da UF tem que ser igual a Pernambuco, certo? Então, ok. Vou dar ok. Ele seleciona uma cor aqui, mas a gente pode alterar tudo isso. A gente pode criar um rótulo aqui, eu vou botar PE, Pernambuco. E a gente vai ter, a gente já consegue ver aqui a diferença entre o que ele está entendendo, que são todas as rodovias, e aquele que ele coloriu com aquelas que passam apenas na UF de Pernambuco. Então, essa é uma forma de trabalhar a simbologia de linhas baseada em regra. Então é isso, a gente aprendeu aqui como fazer os símbolos simples, categorizados, graduados e por regras para a simbologia de linhas. Vamos para o próximo vídeo.